Fala, meus queridos, tudo bem? Bora fazer a última questão do dia? Questãozinha número 3 fala o seguinte para nós. Vamos supor que a temperatura média mensal θ em graus Celsius de uma certa região seja dada de forma aproximada pela função θ de t igual a 16 mais 18 cosseno de π t menos 1 sobre 6, em que t representa os meses do ano, sendo assim, quando t vale 1, janeiro, t2, fevereiro, e assim, etc. Pergunta-se, letra A, obtenha qual é a temperatura média máxima, mensal máxima desta função. Ora, se eu quero o maior valor para essa função, o que eu tenho que pensar? Qual que é o maior resultado para a variável do problema? E quem que é a única variável? É o cosseno. Cosseno é a única coisa que varia nessa forma. Qual é o maior valor que a gente tem para a função cosseno? Então você precisa da parte conceitual. O cosseno vai de 1 até menos 1, lá em 180 graus, certo? Então eu vou simplesmente trocar essa variável pelo máximo, que é 1. Então vai ficar assim. θ máximo, temperatura máxima, vai ser igual a 16 mais 18 vezes 1. 18 vezes 1 é 18, mais 16, resultando em 34 graus Celsius. Maravilha, show de bola. Na letra B, ele pergunta o seguinte, qual é a temperatura média mensal mínima? Mesmo raciocínio, eu vou trocar essa função cosseno agora, só que agora pelo menor valor, que vale menos 1. Belezinha? Então, a temperatura mínima vai ser igual a 16 mais 18 vezes menos 1. Faz lá, 18 vezes menos 1, menos 18, somando com 16, menos 2 graus Celsius. Então, essa é a temperatura mínima para essa função. Agora, a letra C vai envolver um assunto que a gente ainda não trabalhou, mas que é até tema da próxima aula, mas a gente tem total condições de resolver. O cara falou assim, eu quero que a temperatura média seja menor que 7, certo? Então nós vamos impor isso daqui menor que 7, vamos ver o que vai acontecer, belezinha? Então quando eu coloco assim, troca isso daqui menor que 7, vou escrever aqui, substituir a função 16 mais 18 cosseno de π t menos 1 sobre 6, eu quero que isso seja menor que 7. Vamos mandar o 16 para lá e o 18 dividindo. Então, o primeiro momento vai ficar assim, cosseno, 16 vezes cosseno de π, que multiplica t menos 1 sobre 6, menor que menos 9. Opa, aqui é o número 18, desculpe. 18. E esse 18 agora eu vou passar para o outro lado dividindo. Dividindo, nós vamos ficar com a seguinte ideia. Eu vou parar aqui porque eu vou precisar de um espaço. Então vamos ver o que vai acontecer. Passando o 18 para lá, vamos ficar com a inequação. Isso é uma inequação trigonométrica. Tudo isso vai ficar igual a menor 9 sobre 18. 9 sobre 18 é a mesma coisa que 1 meio. Ora, deixa eu colocar aqui só para você se atentar que isso aqui faz parte do ângulo, tá bom? Bom, olha só, gente. Cosseno menor que menos meio. Vamos lembrar lá no nosso eixo. O eixo do cosseno é o eixo que está deitado com sono. Se eu fosse pintar aqui, menos meio, que está o eixo do cosseno, nós teríamos uma raiz aqui, que ele daria meio, e outra raiz aqui embaixo também, que daria meio. Qual seria o ângulo que o cosseno daria menos meio? Vamos pensar. Se fosse meio positivo, seria 60 graus, mais 60 graus, o equivalente dele lá no segundo quadrante. Qual que é o ângulo equivalente de 60 aqui no segundo quadrante? 120. Deixa eu colocar em radianos, π sobre 3. Então o ângulo aqui é 120, ou em radianos, 2π sobre 3. Tudo bem? Aonde que ele daria meio agora no terceiro quadrante? 60 graus, um ângulo equivalente a 60 graus aqui seria 240, ou em radianos, 4 vezes 60, 4π sobre 3. Ora, perceba que ele quer que seja menor. Qualquer valor que é menor que menos meio tem que estar daqui para cá.
nesse pedacinho aqui. Então, qual seria o arco, os arcos equivalentes? Seria qualquer número que tivesse nesse intervalo aqui, ó. Nesse arco entre 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Então, isso daqui, para ser verdade, para ser validado, a gente vai impor que esse ângulo, tá? Que vai te dar qualquer ângulo desse intervalo, a gente vai escrever assim, ó, π, que multiplica t menos 1 sobre 6, tem que ser menor que 4π sobre 3 e maior que 2π sobre 3. Agora a gente precisa isolar o t nessa equação. A gente tem uma equação aqui que a gente pode resolver de maneira simultânea. A minha ideia é deixar só a letra t aqui no meio para descobrir qual que é o intervalo que a gente vai descobrir para essas temperaturas. Ora, primeira coisa, eu vou simplificar todos os π's aqui. Cortei o π, belezinha? E esse 6 eu vou jogar para os dois lados multiplicando. Então, quando ele passa para cá, vai ficar 6 vezes 2, 12. 12 sobre 3, menor que t menos 1 e menor. Quando passa para lá, também vou passar multiplicando. Vai ficar 24 sobre 3. Tudo bem? Quase terminando o exercício. 12 sobre 3 é 4. Ainda não tive. 24 sobre 3, nós temos que isso daqui é igual a 8. Beleza? Então, para a gente fechar aqui o exercício, eu vou passar o menos 1 para o lado de lá e esse menos 1 para o lado de cá. Você vai ter o seguinte, t vai ser menor. Quando ele manda para lá, passa para lá somando. E quando manda para cá, também somando. Vai ficar entre 5 e 9. Perceba que em todo momento eu fiz intervalo aberto, aqui, bolinha aberta, bolinha aberta. Não pode incluir o mês 5 e o mês 9. Então, basicamente, as suas respostas para esse item seriam os meses 6, 7 e 8, correspondendo aos meses de junho, julho e agosto. Aí nós terminaríamos o nosso exercício, belezinha? Fechando então os 3 exercícios da aula de hoje. Espero que vocês façam a tarefa mínima. Fechou, galera? Grande abraço, até a próxima aula. Próxima vai ser matemática B. Vamos falar de equações, posições relativas entre duas retas, belezinha? Então, até lá. Tchau!